compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus para o nosso enlevo espiritual. Vamos meditar um pouco na Bíblia Sagrada, ver o que o Senhor tem para cada um de nós neste momento, nesta hora. Porque o Senhor nosso Deus é aquele que conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades, tudo está diante dele. Que neste momento todos possam ser abençoados, agraciados, todos sejam bem-vindos ao ouvir esta palavra santa do Senhor. Que todos possam receber o refrigério, a cura, a alegria, a paz do Espírito Santo de Deus em vossos corações. Que todos possam se sentir abraçados, acalentados, acariciados pelo Espírito Santo de Deus, esse Espírito Consolador. Vamos meditar um pouco na santa palavra do Senhor nosso Deus. Em Mateus 25 fala o sermão profético, continua a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que os vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma mensagem de reflexão, uma mensagem de exortação para as nossas vidas. Nós vemos, amados, aqui na Santa Palavra de Deus, nós vemos na Santa Palavra de Deus que é preciso a gente se encontrar dentro desta parábola que acabou de ser contada agora. Existem duas classes. Que classe nós pertencemos? Das virgens loucas ou das virgens prudentes? Em uma dessas classes nós somos colocados. Na verdade, isso é uma ilustração. É uma ilustração. Muitas vezes surgem para nós situações difíceis, como aquelas virgens loucas que se encontraram em situações difíceis. O que se pode fazer numa hora dessa? O que você faria numa hora dessa? O que eu faria numa hora dessa? O noivo chegou, falta azeite. Não dá mais tempo de comprar, a porta vai se fechar. O que nós faremos? Que nós possamos nos refletir dentro de cada um de nós. São perguntas que não podem se calar. Lendo no texto da Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que é necessário vigiar, porque o Senhor vem, e que naquele dia que nós não venhamos a ser pego de sobreaviso.
vezes nós nos encontramos em situações como aquelas virgens loucas, situações que fogem do controle, fogem do nosso controle, e nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes também o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. A palavra de Deus já havia sido pregada há muito tempo. Jesus já estava falando: a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. E pegou ela de sobreaviso. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco e a gente não dá ouvido. E acaba acontecendo com a gente situações difíceis, como aconteceu com aquelas virgens loucas. Acontecem situações nas nossas vidas que nós não damos ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. A Bíblia Sagrada fala isso. E a Bíblia Sagrada é a verdade. E eu e você sabemos que isso também é a verdade. As Santas Escrituras, ela nos abre os olhos para aquilo que pode acontecer conosco, irmãos. O perigo de nós não darmos atenção ao Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não damos crédito ao que o Espírito Santo de Deus fala. E é preciso que nós cheguemos à conclusão de que nós, sem o Espírito Santo de Deus, é a estupidez de nossas partes, é a ignorância de nossa parte. As coisas vão de mal a pior. Ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Diz a palavra: quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, dê atenção. Não endureça o vosso coração. O que acontece, na verdade, quando nós não damos atenção ao Espírito Santo de Deus é loucura de nossa parte. É loucura de nossa parte. Devemos obedecer, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala isso, e muitos versículos da palavra de Deus fala isso. É porque não dá tempo da gente ler todos, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus é um Espírito consolador. É como que uma ideia de família, de proximidade, de alguém que habita conosco. E Ele está em todo o tempo falando aos nossos ouvidos. Basicamente, Jesus está dizendo que se nós estivéssemos esse Consolador, nós não nos sentiremos órfãos. Aquela sensação de fragilidade, de não ser amado, de não ser protegido, sem a presença, para que nós possamos acreditar nesta hora que o Espírito Consolador, ele está conosco. Muitas vezes parece que nós nos esquecemos disso. A Bíblia Sagrada fala, vários versículos falam, só não temos o tempo de ler todos, mas a Bíblia Sagrada fala. Existem várias gerações, mas em todas elas encaixa uma categoria. Todos nós pertencemos àquilo que está no livro de Apocalipse, que eu até gostaria de partilhar o capítulo, o versículo, mas o tempo é curto, amado. Mas que nós possamos dar crédito. A palavra fala que em Apocalipse, que quando nós não damos atenção ao Espírito Santo de Deus e fazemos as coisas da nossa forma, do nosso modo, nós somos considerados por Deus desgraçado, miserável, cego, nu. Ou seja, desgraçado, miserável são palavras fortes. Cego são palavras fortes. Nu são palavras fortes. Então, não queira ser considerado isto. Eu gostaria de enfatizar aqui a palavra cego. Cego é sem visão, é sem entendimento. Pensamos que temos uma visão 20 por 20 perfeita. Quanta ilusão nós temos, querido, se nós não dermos atenção ao que o Espírito Santo nos fala. Seja crente ou não crente, é
preciso dar atenção ao que o Espírito fala, senão nós vamos ter frustrações como aquelas virgens tiveram. Nós vamos ter frustrações. São tantas coisas que poderíamos falar nesta hora, mas o tempo não nos dá. Sem o Espírito Santo de Deus, o que nós temos para oferecer? Sabe o que é pregar sem falar com o nosso testemunho? Gostaria de ler todas as referências para os irmãos, mas a visão de Deus, ela é completamente diferente. A visão de Deus, ela fala de uma inteligência espiritual que aquelas virgens prudentes tiveram e as loucas não tiveram. O mundo fala sobre o QI, sobre a inteligência emocional, mas não fala da inteligência espiritual, mas a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala sobre a inteligência espiritual. Está em Colossenses. Só temos o tempo de ler Colossenses capítulo 1. Fala sobre a inteligência espiritual que aquelas virgens prudentes tiveram. Em tudo existe algo animador. A oferta de um Consolador nos oferecendo vida sem cegueira espiritual, se nós dermos atenção ao que diz a palavra de Deus. Ao que diz a palavra de Deus. Porque senão tudo será um contraste na nossa vida se nós não dermos atenção. Achar que vai dar tudo certo sem o Espírito Santo é ignorância, é estupidez de nossa parte. Não sabemos todas as circunstâncias que estão à nossa frente, não temos certeza do que será o futuro, não temos certeza. É preciso dar atenção quando ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo já havia falado através de Jesus há muito tempo. E quando o Senhor vê aquelas virgens entrarem e as outras ficaram para trás, é um risco que todos nós corremos. Quando fala encher do Espírito Santo, quer dizer, é como pegar um copo d'água e encher ele até o topo, até onde não dá mais, até onde entornar. É necessário nos enchermos do Espírito Santo. Aquelas prudentes, elas estavam cheias do Espírito Santo. As virgens loucas estavam aparentemente na mesma situação. Estavam todas vestidas para a festa nupcial, estavam todas juntas, estavam com as suas lamparinas. Mas enquanto as outras estavam cheias do azeite, o delas não era o suficiente, a ponto de se tornar como se estivesse vazia. Talvez eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Só vai entrar na porta aquele dia aqueles que estiver cheio. E para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, é necessário buscar o Espírito Santo todas as vezes pela manhã, porque durante o dia várias coisas acontecem. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, quando as coisas, as situações difíceis acontecer, nós vamos reagir de forma ignorante, com estupidez, com tolice. Jesus, ele passou por várias situações, encontrou aquela mulher que estava em frente ao poço. A história dela era crítica, era uma história difícil, mas ele respondeu, ele teve estratégia, porque ele vivia cheio do Espírito Santo. Todas as manhãs ele ia buscar a presença do Pai em oração para se encher do Espírito Santo, porque ele sabia que durante o dia ia encontrar muitos enfermos para curar, ia encontrar demônios para ser repreendidos. Ele precisava se encher do Espírito Santo. São vários outros exemplos da Bíblia Sagrada que nos mostra que Jesus, pela manhã, bem cedo, ele buscava a presença do Espírito Santo. Tem que ser bem cedo, amados, porque durante o dia nós não sabemos o que vai acontecer conosco. E se nós não buscarmos a presença, nos enchermos do Espírito Santo de manhã bem cedo, e as coisas vão acontecer durante o dia, e nós não vamos ter a resposta certa, nós não vamos saber responder com a sabedoria espiritual, ter a atitude que o nosso Deus quer de nós. Então é necessário
É necessário que nós atentemos, nos encher do Espírito Santo até não caber mais. E esse encher-se é uma ação contínua. Diz aqui a palavra de Deus. É uma ação contínua enquanto nós vivemos. É uma ação contínua. A palavra de Deus fala que o Senhor nos prometeu o Espírito Santo, não é? Se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, se vos pedir a Ele o Espírito Santo, o Senhor Ele vai nos dar. Se alguém bater, Ele nos promete que a porta vai se abrir. Se alguém pedir, Ele nos promete que nos será dado. Se alguém procurar, vai ser achado. Ele enfatiza em sua palavra a nossa necessidade de buscar o Espírito Santo, que nós não venhamos esquecer essa necessidade de pedir o Espírito Santo não apenas uma vez, mas continuamente. Jesus pediu pelo Espírito Santo quantas vezes? Todas as vezes, todos os dias pela manhã. Amados, é necessário a presença, nos enchermos do Espírito Santo. Toda vez pela manhã após manhã, Jesus comunicava com seu Pai, pedindo o Espírito Santo. E aquelas 10 virgens, 5 fizeram a diferença. Que essas 5 que vão fazer a diferença, seja nós, seja eu e você. Que nós possamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Nunca imaginar que nós sem Ele somos capazes de tomar decisões acertadas. Lembre-se disso. Lembre-se desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Não importa o que somos, o que fazemos, o que dizemos, não buscar a presença do Espírito Santo é negligência de nossa parte. Só o Espírito Santo, todas as manhãs, como diz